Não existe problema difícil para Deus. O problema é que o ser humano tem uma dificuldade de se desprender das coisas da vida para ir até Jesus. No Apocalipse, você vê as cartas de revelação, né, de Deus para as igrejas. E você vê como Deus as repreende, né? Ele lembra que tipo de promessa está em jogo e ele lembra o que a igreja precisa mudar. Hoje em dia, as pessoas não querem mudar dentro da igreja. Aqui em Apocalipse 2 diz assim: tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Então você vê um Deus que está preocupado com a situação da igreja, porque essas cartas representam a igreja de hoje, né? Tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Então, às vezes a igreja está tudo correndo bem, está tudo certo, mas deixou o primeiro amor, se esqueceu das primeiras obras, né? Então Deus mostra como está a situação das igrejas. Agora, em relação aos seres humanos, há uma dificuldade, né, da igreja buscar a Deus de todo o coração, porque as pessoas estão se prendendo muito às coisas do mundo, elas estão muito presas, né? E os de fora ficam achando que é difícil buscar a Deus. Não é mais como na época dos discípulos, em que as pessoas viam o Evangelho, os cristãos, né, de uma maneira tão bonita, né, porque os cristãos eles cuidavam até dos idosos que não eram da igreja. Até os idosos abandonados pelos romanos eram cuidados pelos cristãos, que eram chamados de ateus, né? Eles não tinham uma visão boa a respeito da comunidade evangélica. Para eles, nós éramos os ateus, né? Então, o ser humano tem essa dificuldade de buscar a Deus. A primeira coisa que muita gente deixa de buscar é porque não se acha digno, né? Muita gente não se acha digno de buscar ao Senhor. A mesma coisa que o filho pródigo diz quando comete o pecado: já não sou digno de ser chamado de teu filho. Aquela história narra a condição do homem que está em pecado e que ele não se considera mais aprovado para buscar a Deus, como se Deus levasse em conta essa consideração, que a gente faz em relação a nós, a Ele, né? Para Deus não há indignos. A oportunidade está aberta para todos. Quem quiser, como Jesus disse, aquele que vem a mim de modo algum lançarei fora. Enquanto a igreja discute os seus problemas, milhões de pessoas estão morrendo na depressão, outras morrendo nas drogas. É por isso que Deus quer que a igreja seja 100%. No requisito a questão de adoração a Deus,
Eu não falo só louvor, né? Adoração é muito mais do que hinos, muito mais do que pregações. Em relação ao compromisso que uma igreja tem que ter com Deus. Quando vocês me verem, quando vocês veem outras pessoas criticando outras igrejas, e a Bíblia é bem clara, seja pronto a ouvir, tardio a falar e tardio a se irar. A gente já deu tempo, a gente já pensou, a gente vê que nunca muda. A gente foi pronto a ouvir, a gente foi tardio a falar. Né? E a gente foi tardio a se irar contra aquela situação. Essas coisas precisam mudar, porque há uma exigência. E a questão é que tem igrejas que nem podem ser consideradas igrejas. E qual é o grau de problema nisso? Você pode achar que não há problema nenhum, mas existe, porque se aquele lugar não faz a vontade de Deus e as pessoas estão indo para lá, não estão recebendo o alimento. Não estou falando que não pode uma pessoa viver a fé sem ter isso, mas é uma fé meio que bagunçada. Nem só de estudos bíblicos vive uma igreja. A igreja tem que viver de unção, a igreja vive de oração, a igreja vive muito mais das coisas espirituais do que das coisas intelectuais. Você vê muita gente intelectual no meio cristão, mas que não tem santidade alguma. A santidade é uma coisa a se buscar todos os dias. E quando você deixa de buscar, o pecado vence você. A santidade é um passo de cada vez, de cada dia você lutando contra as suas dificuldades. Enquanto a gente não conserta essas coisas na igreja, aqui fora as pessoas morrem espiritualmente. Porque nós não temos unção nem para a gente, como que vai transbordar essa unção na vida das pessoas? Tem gente que acha que uma conversa ela tem que ser somente baseada em versículos bíblicos, fica tirando versículos bíblicos como se fosse uma flecha para ver que alguma hora vai pegar no coração do ser humano. Você tem que conversar, as suas palavras já têm unção. Você tem que entender o que a pessoa está passando. Não adianta você jogar versículos bíblicos como uma flecha. Você primeiro tem que conhecer, porque diz a palavra do Senhor que nós consolamos as pessoas com a mesma consolação que somos consolados. Então a maioria dos nossos problemas que nós temos em vida acabam nos contribuindo, como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo aquilo que você passa, até as coisas que você mesmo apronta, que não é obra de Deus, até aquilo acaba contribuindo quando você volta, quando você cai em si, porque você passa a entender como as pessoas pensam quando estão naquela condição, como elas estão vivendo espiritualmente quando elas estão naquela condição, porque você passou por aquela condição. Então você consola as pessoas com a mesma consolação que você é consolado. Deus vem, te renova, Ele vê que no teu coração existe uma autenticidade. Tem gente que está vivendo do pecado, no pecado da carne mesmo. Tem um medo terrível de morrer. E fica todo dia pedindo forças a Deus para largar aquilo. Pode ser que Deus dê a força, ou pode ser que essa força tenha que vir de você. Porque se você começar a olhar para dentro da Bíblia, você vai ver que teve gerações que precisou fazer um esforço muito maior do que o seu. Teve gerações que pagou o preço de ser cristão com a própria vida. Vai que em um momento da história surge essa situação novamente, em que você, para se confessar cristão, você tem que ser cerrado ao meio, ser jogado na cova dos leões, como Paulo disse. Até o momento somos espetáculos a homem e a anjos. Era uma festa que o mundo fazia. Do outro lado, os anjos vendo toda a tortura que se fazia com aqueles que eles amam, com aqueles que vão herdar a promessa, que um dia vão reinar com Cristo, que Jesus vai confessar diante dos anjos a Deus, vai confessar o seu respeito, da sua fé,
e os anjos vão te amar da mesma forma. Já amam, né? Porque eles amam tudo que Deus ama. Então, você imagina o preço que a igreja pagou no primeiro século aí, né? E hoje em dia as pessoas elas acham que é um sacrifício tão grande largar o adultério, largar as coisas, né? E que sacrifício? Diz para mim qual é o sacrifício. Uma das coisas que você tem que entender é que não existe falta de poder em Deus. Tem gente que está vivendo um relacionamento e se esse relacionamento acaba, entra em desespero. Será que não existe força em Deus para te preservar das dores dessa quebra de relacionamento? Será que nós servimos a um Deus fraco? Tem gente que está nas drogas, lutando com toda a sua sinceridade contra aquilo. É hora de você parar e entender. Você foi tirado do império das trevas, Colossenses 1,13. Você foi transportado para o reino do Filho. Você foi selado. Você agora é propriedade particular de Deus. Será que não existe poder em Deus para poder te livrar disso? É lógico que falar, só falar, eu falar, pode não ter efeito, mas o que existe é o seguinte: há oportunidade de ter poder, vai em busca desse poder, porque vai ter uma hora que a palavra de Deus vai abrir, né, como diz os pastores da Igreja Internacional da Graça, a palavra vai saltar os olhos, ou seja, Deus abre os seus olhos para enxergar aquela palavra de uma forma que você nunca enxergou. Porque ele viu o teu sofrimento e ele diz: vou dar essa palavra. E essa palavra vai ser a força. Essa palavra vai ser a força. Todo cristão já teve esse momento em que passou por um tormento e aquela palavra lhe deu a força em meio a todo o tormento. Ela foi o sustento, foi o tentáculo para se prender. Ele se prendeu naquela palavra, mas por quê? Porque Deus lançou para ele a força, abriu a palavra. Então existe a vida espiritual da palavra. A palavra tem vida. Só que buscar-me-ei e me acharei se buscar-me de todo o vosso coração. Tem gente que não está buscando de todo o coração. Está preso nas coisas do mundo. Eu sempre falo assim, tem pessoas que querem vencer as drogas, mas querem viver no adultério, querem viver na farra. Elas não conseguem, né? Elas não conseguem. Um caso comum que eu vou estar citando aqui, por exemplo, Fábio Assunção, um ator consagrado, um ator que todo mundo ama. Ele quer vencer aquilo, pode ser que até consiga, com especialistas, tem dinheiro para pagar o tratamento, que não é a condição de todo mundo, mas não dá para vencer uma coisa espiritual se você não se tornar alguém espiritual com Cristo. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Porque você está no terreno do inimigo, você está no terreno de Satanás. Jesus disse: ele é valente. Ele guarda os seus despojos com poder. Sobrevindo o outro mais valente, vence-o e tira o despojo, a armadura em que confiava. Então, quando você junta com Jesus, você é com Ele. Porque quem não é com Ele está contra Ele. Porque quem não é com Ele não foi tirado do império das trevas, não tem o selo. Jesus está falando de uma batalha espiritual. Né? Você tem muitos livros bons, né? Marx, né? Esses livros aí que a galera fala aí que é muito bom, que eu nunca li, né? Mas às vezes dá vontade de ler. Mas você tem um livro mais importante do universo, que é a Bíblia, a seu alcance, às vezes todo empoeirado ali, e é o livro que mais pode te dar uma noção de batalha espiritual. É o único livro que pode te dar essa noção verdadeira, na verdade, né? A noção verdadeira de batalha espiritual. E é tudo aquilo que você precisa para a vida está ali, né? É lógico que você pode pegar livros que você gosta, que fala de filosofia, que fala de ideologia, de progresso, de empreendedorismo, né? Empreendedorismo, muitas coisas que a Bíblia não vai falar disso abertamente, mas tem algumas coisas ali.
Não tem tudo que o século precisa, mas tudo que diz respeito à vida com Deus está ali. E é a coisa mais importante para o homem. Mas o homem não lê a Bíblia. Há uma dificuldade para se parar e se conectar com Deus. Por quê? Porque o homem está desconexo de Deus. Ele deixa o dia dele ser tomado por tudo que ele gosta. Né? E você precisa. Quem nasceu em Cristo gosta das coisas espirituais. Gosta de orar, gosta de ler a Bíblia. Gosta de jejuar, não gosto muito não. Seria bom, mas se concentrar em Deus, se concentrar nos louvores de Deus, deixar o seu coração ser governado por Deus. Né? Deus ele não vai implicar com a sua vida. Você não vai ser mudado de um dia para o outro. Tem muitas coisas que nós fazemos que é pecado que na nossa mente ainda não é pecado. Na nossa mente ainda não concebeu a ideia de pecado. Quando se concebe a ideia, acabou. Ele é tirado. Né? Nada de si é impuro, salvo para aquele que a considera, diz Paulo. Então, a gente precisa prestar atenção nas Sagradas Escrituras, porque ela é nossa proteção contra os males espirituais. Ela é nossa defesa. Então, às vezes, eu vejo tanta gente discutindo besteira na internet. Tem gente falando de Lilith, né, que supostamente é uma mulher de Adão. Você sabe que não tem base alguma bíblica. Né? Eles preferem crer numa fábula do que crer naquilo que Deus diz. Você não pode se prender a fábulas de velha caduca, como diz a Escritura. A palavra é de Deus, a Escritura é sagrada. Se não está ali, não é sagrado, não é divino. Mas foi achado num pergaminho, não importa. Feriu os conceitos bíblicos, não traga para você, descarte. Porque tudo que diz respeito à vida, à salvação, está ali. A Bíblia não vai revelar os dinossauros, ela não vai falar de homem das cavernas, ela vai falar de coisas que salvam o homem do demônio, de coisas que fazem o homem vencer a Satanás. O objetivo de Deus é esse. Tem tantas coisas aí que é mito, tantas teorias feitas a respeito de certas coisas. Eu nunca vi um dinossauro, né? Eu não sei os ossos no museu. Homens das cavernas, não sei como é que funciona isso. Outro Homo sapiens, Homo erectus, um monte de coisa que a gente não sabe se a ciência está nos enganando ou se realmente existe. E se você descobrir o que é, não vai fazer diferença alguma. Deus não vai deixar de ser Deus. Sabe por quê? Porque as Escrituras é a verdade. O diabo não iria te guiar pelo caminho da verdade. Ele iria usar mentiras ou meias verdades. Ele não ia te guiar pelo caminho da santidade. Logo você percebe que a Bíblia tem Deus, porque a Bíblia apresenta um Deus perfeito, a Bíblia apresenta um Jesus amoroso, um Jesus que não desprezava o cego de nascença, ou Jesus que não desprezava os leprosos, um Jesus que você considera em seu coração como um amigo que você poderia ter. É impossível você não querer ter um amigo que seja sincero, que se preocupe com a sua vida, que te fale em palavras de amor, que não te traia. É impossível. E esse amigo é Jesus. Então o diabo nunca poderia te conduzir por esse caminho, porque esse caminho é de luz. Ele é o pai da mentira, ele é o princípio da mentira, ele é o princípio do erro. Ele está no caminho totalmente ao contrário. Tudo que ele faz é para te circular a sua vida, para que você nunca enxergue a luz que é em Cristo. Tudo que ele faz é para te desviar dessa ideia. Aí você encontra demônios reinando no coração das pessoas, até pessoas que conheceram o Evangelho. O cara está lá na farra, você vai falar de Jesus para ele, a Bíblia eu já conheço. Você vai para o inferno conhecendo a Bíblia. Você vai para o inferno sabendo que você teve oportunidade de não estar ali. De você em vida, você conheceu a Bíblia. Você conheceu Jesus. Você sabe que as condenações são verdadeiras. Você sabe que a salvação é verdadeira. Que a eternidade é verdadeira. Isso fala o seu coração. Mas eu conheço a Bíblia. Como se conhecer fosse fazer alguma diferença. Porque, na verdade, o conhecer é pior para você. Porque você está em condenação, ciente da sua condenação.
É mais fácil Deus salvar uma pessoa que está na ignorância, o que é nascido da carne é carne, que não nasceu do Espírito, do que você que já nasceu, que já conhece, porque se foi revelado, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Se foi revelado que Jesus é realmente Filho de Deus no seu coração, você está culpado dessa situação, porque você entende que Jesus morreu por você, sabe? As pessoas não têm noção dessa situação, né? Você está ciente de que Jesus morreu por você e que você está fazendo pouco caso disso. Você está ciente que o único Filho de Deus foi massacrado, foi enviado à terra por amor a você, e você não está fazendo pouco caso disso. Então, você já está condenado. Você está em pior condição do que uma pessoa que está na ignorância, que nunca foi lhe dado ao coração a oportunidade de acreditar em Jesus Cristo. Então esse papo de, quando o cara fala, eu conheço a palavra de Deus, os demônios estão bem no coração dele ali. Posso dizer de uma forma figurada, né? Que há Satanás reinando no coração dele para colocar na ideia dele, cegar o entendimento dele, para que ele não enxergue o seu pecado. Como é grave o seu pecado. Como é grave o seu pecado. O filho pródigo, ele sabia, ele sabia que tinha chegado ao fundo do poço, mas ele não ficou parado ali não, ele foi ao pai, ele já foi dizendo para ele mesmo, vou dizer para o meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser considerado seu filho, trata-me como um dos seus empregados. Se ele ficasse lamentando lá atrás, não fosse até o pai, ele ia ficar ali derrotado, ia morrer de depressão, e a vida dele ia acabar ali, mas ele determina, eu vou lá porque o meu pai é justo e até os seus empregados comem bem, até os anjos de Deus, né, que são praticamente as suas criaturas, seus empregados, são bem tratados. E o homem foi lá, confessou, quando ele estava chegando na pontinha, o pai já veio correndo, não deu nem chance para ele ficar se lamentando. Colocou um anel no dedo dele, porque o que Deus quer é essa consideração, que a gente pare e pense, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? E que resultado eu quero para a minha vida? O que eu posso fazer? Você tem que parar e raciocinar, o que eu estou fazendo aqui nesse baile funk? O que eu estou fazendo aqui, né? Sendo humilhado, o cara sai pro baile funk, aí você vê os caras chegando de carrão, os caras pintosão, aí você é um cara meio feinho, você olha assim, queria ser como aquele cara ali. Talvez Deus nunca vai permitir que isso aconteça, porque ali é um caminho de destruição. A beleza atrapalha nesse requisito, né? E ali você volta para casa sozinho, ali você volta para casa triste, sem saber que aquilo ali seria coisa boa para você. Você está sendo liberto você está sendo livre de coisas que não vão acontecer na sua vida. A AIDS, a droga, essas coisas. E aí o cara chega e fica se questionando por que uns são felizes e outros não. Por que uns são felizes e outros não? Você tem uma ideia de felicidade, mas você não entende que ali não é felicidade. Aquela felicidade é a felicidade da carne. Eles riem, eles bebem, eles curtem, mas o diabo está ao derredor bramando como leão e sempre está ceifando a vida de alguém. Você pode perceber, sempre está ceifando a vida de alguém. Então ali não é felicidade. Onde é a felicidade? Felicidade é em Jesus Cristo. Ele disse, eu vos dou a paz, não vos dou como o mundo a dá. Ou seja, Jesus é bem claro, né, bem nítido essa palavra dele. Ele entende que existe uma felicidade no mundo, mas a felicidade, a paz dele não é igual à do mundo. A paz do mundo é uma ilusão. Ela não te livra das ciladas espirituais. A paz do mundo é um capricho humano. Ela não te livra de coisas espirituais. O diabo continua reinando sobre a sua vida. Então a paz de Jesus, ela excede a todo entendimento, porque ela não está conectada com as coisas do mundo. Ela está com valores espirituais e está aberto a qualquer pessoa.
Qualquer pessoa, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Se você abre o coração, não tem jeito, abrir o coração, Jesus mora nele. Ele não lança nada na sua cara, ele não vai jogar nada na sua cara do que você fez, ele vai perdoar os seus pecados, ele veio salvar você. Ele disse, os sãos não precisam de médicos, são os doentes, nós estamos doentes. O pecado é uma doença no ser humano, uma doença espiritual, um canal aberto para os demônios, que fazem com que eles causem todo tipo de doença em nossas vidas. Sabe lá que doenças físicas, espirituais, qual for. A mulher encurvada de Lucas 13:11 estava encurvada por conta de um espírito de enfermidade há 18 anos. Jesus disse, não convinha soltar dessa prisão essa filha de Abraão a quem há 18 anos Satanás mantinha presa. Então, o pecado traz um canal aberto, porque ali naquele momento, até aquele momento, Jesus ainda não tinha tirado o pecado do mundo. Por isso que os demônios faziam a festa, até com pessoas que estavam na igreja, né? Até mulher temente a Deus, filha de Abraão, considerada como filha de Abraão, temente a Deus. Então Jesus está mostrando que o mundo tinha um canal aberto e que ele fechou esse canal. E toda promessa reside nele. Quem quer essa promessa vai ser tirado do império das trevas. Tem que ser tirado. Tem que ser transportado para o reino do Filho. Tem que ser selado, tem que ter proteção, tem que se tornar propriedade exclusiva de Deus. Você está aí com a sua vida, hoje você é um camelô, né? Aí você faz o teu trabalho, poxa, parabéns, você está trabalhando, correndo atrás, não está roubando, não está matando, mas você também não está vencendo nada na vida, no mundo espiritual. Você pode não estar roubando, não estar matando, mas você sai com qualquer pessoa. Se uma mulher te der um mole, você vai lá. Então, isso não é uma vida espiritual. Mas a pessoa se engana. A pessoa diz, não, eu não roubo, não mato, não faço mal a ninguém. Mas isso não te livra das ciladas de Satanás. O que te livra é santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso que te livra. E para você ter isso, você tem que ter o Espírito Santo intercedendo por sua vida 24 horas. E só tem o Espírito Santo quem não está no mundo. O mundo não conhece, não recebe, não conhece, não vê. Está escrito lá em João, o mundo não compreende o Espírito Santo. Só quem compreende é quem Jesus dá esse raciocínio. Porque abrir o coração para Jesus é que se alguém me amar, quem me ama segue os meus mandamentos. E eu o amarei, e eu e meu Pai viremos e nos manifestaremos a Ele. Em uma forma espiritual tão bonita, Deus escreve no seu coração as leis dele. Isso aqui não tem nada a ver com religiosidade. Não tem nada de placa de igreja aqui. Não tem nada de uma tentativa de te arrastar para a minha igreja. Porque lá é a verdade. Não, a verdade está em Jesus. A verdade está na Bíblia. Ela não tem placa. Ela prevalece sobre qualquer coisa. Porque quando as igrejas começam a ir por um caminho errado, a palavra de Deus continua certa. Ela é um prego bem fixado. Ela é a sabedoria de Deus. Ela é a verdade, ela é a revelação de Deus, ela é sagrada e ela não deixa de ser sagrada nem quando os homens tentam a deturpar. Porque foram anos e anos a palavra de Deus ficou escondida após a divulgação dos apóstolos, né? Paulo, Pedro, todos os que foram discípulos também. Todos os que foram discípulos, após essa divulgação, veio um momento em que a palavra quase foi sufocada. Mas sempre surge a vida. E o Brasil é um país privilegiado por ter esse conhecimento e está fazendo pouco caso. É uma palhaçada que você vê nas igrejas. Ninguém gosta de ser repreendido. Todo mundo é arrogante, soberbo, se acha acima da média. Conhecimento bíblico não salva você. Santidade sim.